E aí, turma boa, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente está sumido por aqui, mas hoje a gente vai ter um encontro incrível. Hoje a gente vai falar de um tema e de um assunto que é muito importante para todo mundo que trabalha com atendimento. Hoje a gente vai falar da importância, né, e entender como é que a gente faz um atendimento profissional e não apenas um atendimento simpático. Muitas pessoas acreditam e praticam isso no seu dia a dia, o atendimento, como se o atendimento fosse apenas sorrir, ser simpático. E a gente entende e a gente sabe que o atendimento ele é muito mais do que apenas uma simpatia. Simpatia é um comportamento que você precisa ter, né? Esse sorriso fácil. Eu costumo dizer que o sorriso ele é a porta de entrada de um bom atendimento. Mas o atendimento não é apenas sorriso, não é apenas alegria. É uma preparação. E o tema de hoje, como atender de forma profissional e não apenas de forma simpática, é que você entenda que um atendimento ele começa quando você se prepara para ir trabalhar. Então, o que é um atendimento de fato? O atendimento é você suprir as necessidades do seu cliente. E para suprir essas necessidades, a gente precisa entender que a gente tem que estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa ter um autocuidado, com a autoimagem, né? Então, com a higienização pessoal, com a linguagem, tudo isso a gente já sabe que é importante. O que é que a maioria das pessoas não pararam para pensar ainda e não pararam para entender qual a importância e em que nível esse atendimento ele precisa estar organizado para que ele seja um atendimento profissional. Primeiro, a gente precisa entender que o atendimento ele não se baseia e ele não se fundamenta apenas numa recepção, num atendimento simpático, sorridente. Não. O atendimento ele vem da preparação do ambiente, da sua autopreparação, do estudo do produto ou do serviço que você vai atender. A gente precisa entender que essas características de um atendimento profissional, você precisa ter fundamentalmente muito conhecimento daquilo que você vai fazer. Então, se você trabalha com venda de carro, trabalha em supermercado, em qualquer nicho que for, você precisa conhecer o seu ambiente de trabalho, conhecer o nicho que você atua. Quando você conhece o seu entorno, você conhece o que você precisa fazer, conhece o nicho que você atua, você vai ter muito mais qualificação. Quando eu digo qualificação, eu falo sobre você entender como se comportar. Eu lembro que antigamente a gente falava que para atender a gente precisava vender fazendo uma linear, né? Então tinha que ter um padrão, senhor, senhora, bom dia, tinha um padrão de atendimento, de linguagem. Hoje a gente já não usa mais essa técnica. E por que, que a gente não usa mais essa técnica hoje? Vou explicar para vocês. Quando a gente vai fazer um atendimento, a gente precisa primeiro saber que o nosso cliente ele é gente como a gente. Então não faz sentido eu fazer um atendimento com uma linguagem distante, com um atendimento como se a pessoa fosse algo que nunca tinha visto, numa linguagem inalcançável. Porque, na verdade, o cliente ele é igual a nós. Nós também somos clientes. E o atendimento profissional, quando a gente fala essa palavra profissional, ela se encaixa no sentido de você saber falar o que precisa, falar sobre o produto, explicar a parte técnica ou a parte funcional do produto ou do serviço que você vai apresentar. Você precisa saber mostrar, dentro da legalidade, prazos de vencimento, ou prazos de devolução, as formas de pagamento, o acompanhamento, todo esse comportamento que está inserido nesse contexto de atendimento profissional. Um atendimento profissional e não apenas um atendimento simpático, nada mais é do que você deter conhecimento. Você precisa ter conhecimento naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai apresentar. Quando você assiste aula, por exemplo, que você está lá com o seu professor, tem professores que a gente acha que passa muito bem o conteúdo, ensina muito bem, tem uma didática alcançável, uma linguagem acessível, e tem os professores que a gente acha que não são tão bons assim. O que é que isso quer dizer? O que é que isso traz para a gente aqui? É a mesma coisa.
O que o professor faz também é um atendimento, só que é um atendimento didático, pedagógico e de ensino. É diferente do que a gente faz no nosso comércio varejista, atacadista, nossas empresas, grandes companhias, não importa. O que importa é que atendimento é atendimento, seja o atendimento externo para o cliente final ou o atendimento interno para colegas de colaboração, colegas que trabalham junto com você na empresa. Então, nem sempre o atendimento é só para o externo, só para quem está trabalhando lá fora. E a gente precisa entender que quando a gente fala sobre atendimento profissional, é ter essa postura, tanto para o nosso cliente lá fora, lembra? O cliente final, que a gente vai atender recepcionando, apresentando o produto, fechando venda, fazendo todo o trâmite que precisa ser feito, com uma linguagem corporal adequada, com uma linguagem de dicção boa de português, com tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o cliente se sinta à vontade, compre e saia da loja, da empresa de maneira satisfatória. O atendimento ele é cumprir e atender a necessidade do cliente. Algumas pessoas, inclusive, confundem atendimento com vendas. Vendas é uma ação dentro do atendimento. E para você fazer essa ação, você precisa ter atendimento. Mas o atendimento nem sempre é venda. Às vezes o atendimento é consulta, é consultoria, é orientação, é passar informação. Então perceba, atender nem sempre é venda. E as pessoas confundem atendimento com vendas. E as técnicas e a linguagem, o formato de venda é importante, mas não é só isso. A venda ela não quer dizer que é só atendimento e que atendimento é só vendas. Não se confundem, são coisas distintas. Atendimento é para qualquer área e vender é para produtos e serviços. Mas eu vou vender informação num estabelecimento, por exemplo? Não. Mas muitas vezes, se eu passar uma boa informação, eu ganho o cliente. Sim ou não? Entendem a diferença? Então, para fazer um atendimento profissional e não apenas simpático, você precisa, primeiro, se autoatender. Como é que você vai fazer para ter esse autoatendimento? Olhando para você e percebendo que você precisa melhorar na sua imagem, na sua linguagem, no seu conteúdo, nas suas informações, se interar dentro da sua empresa, o que é que você precisa estudar mais, o que é que você precisa se organizar melhor, quais são os setores que precisam de mais atenção. Precisa entender e estudar o seu cliente, o que é que ele gosta de consumir, quais são os melhores horários, qual é a faixa de preço que ele está confortável para pagar. Isso é um estudo que você precisa fazer para que você tenha um atendimento profissional. Agora, qual a diferença de um atendimento que não é profissional para um atendimento profissional? Um atendimento à la volonté. Aquele atendimento que você tanto faz como tanto fez. Tanto faz. Você não tem o compromisso, o comprometimento de fazer um atendimento de qualidade, no sentido de oferecer a informação, o produto, né, o serviço de qualidade, com compromisso, inclusive fazendo o follow-up depois da venda, fazendo esse acompanhamento. O atendimento é um pouco complexo, mas a gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre atendimento, que muitas pessoas, eu tenho certeza, que imaginam que é muito mais simples, que não precisa se preocupar tanto para fazer um atendimento. E todos nós sabemos. Eu já tive excelentes experiências de atendimento. Você que está em casa, que está nos assistindo agora, certamente você também já teve excelentes oportunidades de ter atendimentos sensacionais e também já tivemos a possibilidade, quem não teve ainda terá, mas quem já teve sabe a diferença do que é um atendimento de excelência e um atendimento que deixa a desejar. E nós, enquanto profissionais, o que é que nós queremos? Nós queremos oferecer aquilo que há de melhor no nosso atendimento, no nosso conteúdo, né? Se apresentar melhor, vender melhor, crescer muito mais. Isso a gente só alcança quando a gente estuda o perfil do consumidor, a precificação do produto, e entende a parte técnica, entende o produto, entende como expor. É uma série de coisas. Hoje a gente está falando de maneira geral, só para vocês entenderem que existe uma maneira de você atender profissionalmente, e para isso você precisa desses recursos que são basicamente recursos humanos. Linguagem corporal, comportamento alinhado com o seu nicho, conhecer o seu cliente, saber como expor, conhecer o produto, saber como vender,
qual a melhor maneira de você vender, se é no presencial, se é no online, que tipo de experiência você está pronto e preparado para oferecer ao seu cliente. Isso faz toda a diferença, tá bom? Então, hoje eu estou passando aqui para trazer isso para vocês, mas eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre todas as nuances, destrinchando para vocês o que de fato é atendimento e suas nuances. Tudo que está inserido, que precisa ser desmistificado, precisa ser desdobrado dentro do atendimento para os dias atuais, tá bom? Para você que está nesse vídeo e é a primeira vez que acompanha, que está aqui no nosso canal, faz uma gentileza para a gente. Aciona o sininho. Se você ainda não nos acompanha, se você ainda não nos segue, segue nosso canal, se inscreve, fica por dentro, tá bom? Valorize esse conteúdo, faça com que ele chegue a novas pessoas e assim a gente fortaleça essa camada e esse público que é tão generoso e precisa dessas informações, que é o público dos empreendedores e empresários varejistas. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço, pessoal!